Sejam bem-vindos ao canal Os Estrategistas do Reino. E de novo, quero falar para vocês hoje sobre uma estratégia que fez uma empresa nacional economizar mais de 100 milhões de reais dentro da matriz ICP. Lembrando da matriz ICP, a gente tem I de informação, C de criatividade, P de poder. Todo BI que você levantar, todo poder de transformação e inovação que você trouxer e todo o poder que você tem para realizar isso é a matriz das grandes Big Techs, é a matriz que muitas empresas no mundo estão adotando, já operam dentro desse sistema, dividindo esses poderes, mas essa empresa, na minha gestão da minha empresa, onde eu fiquei muito embasado nessa lacuna entre a informação e a criatividade. Porque todo projeto que chega, toda vez que chega para você um objetivo, olha, eu preciso fazer algo, você conta com essas três, principalmente com essa para realizar, com poder de realização. Então, quando chegou um briefing para a nossa empresa de comunicação na época, o briefing dizia o seguinte: olha, eu quero que todas as pessoas saibam que sou eu, Nadir Figueiredo, que produzo o copo americano. Aquele copo pequenininho, aquele copo muito utilizado, provavelmente na época era o copo mais vendido do mundo. Mais de 400 milhões de unidades vendidas por ano. Acredito que ainda é o copo mais vendido do mundo, porque é o copo da cervejinha, é o copo do café, do pingado, é o copo mais utilizado pelos brasileiros e muito exportado. Enfim, é um sucesso de vendas. Mas o problema é que ele não era conhecido como pertencente a Nadir Figueiredo. Ele ganhou um apelido, ele ganhou um nome, ele já tinha uma personalidade. Ele é o copo americano. Até por isso muitas pessoas acreditavam que ele era feito ou importado dos Estados Unidos. Mas não era, é fabricado aqui no Brasil por uma empresa quase centenária, uma empresa de muitos e muitos anos, super respeitada, mas sem esse vínculo entre as duas empresas. Qual é o padrão quando você recebe uma informação dessa? Vou usar todo o poder que eu tiver para propagar esse fato, porque eu não tenho muito como entrar nesse eixo de inovação ou de informação. Eu vou usar o poder. E qual é o poder? É o poder da comunicação. Então vamos comunicar ao mundo, vamos comunicar a todas as pessoas que esse copo nos pertence. Aí você tem N formas de comunicação. Naquela época ainda não existiam redes sociais. Não era esse projeto tem mais de 20 anos. Não tinha rede social, não tinha muito como se propagar isso digitalmente. Assim, estavam começando sites, a gente tinha ainda aquela internet que falhava muito, não existia nem 2G. Então a gente estava engatinhando no mundo digital, então a gente teria que usar o poder da comunicação, que é comprar mídia. E a compra de mídia no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, é extremamente cara. Né? Até porque quando o objetivo é falar com uma nação, você fala de números milionários. Você tem 200 milhões, 220 milhões de habitantes, você está falando de números multimilionários para falar com esses milhões. E quando você tem milhões e milhões de consumidores e seu objetivo é que você que seja conhecido para esses milhões, não adianta ser conhecido num gueto, eu não quero que o bairro, ou a cidade, ou o estado me conheça. Eu quero que a nação me conheça. Isso é um projeto que a gente está falando acima de 100 milhões de reais para se realizar via os meios de comunicação tradicional. Era um projeto caríssimo, tá? E necessitaria de muito poder. O que eu fiz? Eu mergulhei aqui. Eu falei, eu vou pela roda da informação. Comecei a observar as pessoas, observar os gestos, observar as pessoas em bares, em restaurantes, e observar o que eu teria que solucionar. Quando eu trouxe toda essa informação, e isso que eu quero despertar para vocês, a base da informação é o que faz a sua criatividade atingir níveis mais altos. O primeiro degrau da criatividade que eu tenho no meu livro, Criatividade, o Dom Negligenciado de Deus, é justamente o degrau da curiosidade. Então, quando você se torna curioso, existe um estudo de Harvard comprovando isso, que quando você se torna curioso na base da informação, você sobe em 30% a sua chance de sucesso. Você tem 30% mais sucesso quando você deposita curiosidade no começo da informação. E o que eu faço nos meus treinamentos? Eu ensino as pessoas a serem mais curiosas. Eu conecto pontos da vida da pessoa com aquela informação para que ela se torne mais curiosa por aquilo. Eu conecto desejos
daquela pessoa com aquela informação para que ela se torne mais curiosa com aquilo. E naturalmente ela vai me devolver 30% mais de resultado. Isso é parte de um treinamento, isso é neurociência, mas vale muito a pena vocês entenderem, vocês, estrategistas do reino, entenderem. Deposite curiosidade, deposite intencionalidade nessa ponta, que essa ponta aqui vai trazer pelo menos 30% a mais. Bom, eu depositei, eu passei um processo criando, e eu cheguei com uma solução, e essa solução causava duas coisas. Eu perdia muito dinheiro, e eles economizavam muito dinheiro. E eu fiquei numa dúvida enorme. Naquele momento, a minha empresa estava começando, e entre ter um case e ter muito dinheiro, eu optei por ter um case. Eu optei por entregar para eles o que a minha criatividade tinha revelado, o que a minha informação tinha revelado, o que meu tempo tinha revelado, e trouxe para eles uma ideia praticamente gratuita que fez com que a sua marca ficasse conhecida. Que nunca mais uma pessoa que consumisse através do copo americano desassociaria ele da Nadir Figueiredo. Eu simplesmente peguei um logotipo, que era desse tamanhozinho no fundo do copo, um risquinho, e aumentei ele. Hoje, se vocês forem no bar, se vocês pegarem aí na sua casa o copo americano, e faço questão que vocês peguem, eu quero que vocês tenham essa experiência, ao levantar o copo, tem um Nzão grandão no fundo do copo. Foi tão impactante isso dentro da empresa, foi tão revolucionário isso para o mercado de pensamento, de estruturação, de fugir do óbvio, de trazer a criatividade nos seus limites mais elevados, que eles me premiaram, me deram campanha, me deram abraços, fiquei amigo lá, a gente não tive esse faturamento multimilionário, mas eu construí um case que usei muito tempo esse case dentro dos cursos que eu dava dentro da SPM, dentro da Miami School, lá na SPM, como você pensar fora da caixa, como você trazer a intencionalidade no início. E eu reparei durante meses as pessoas bebendo, olhando, eu fiquei ali olhando, pensando, refletindo sobre aquilo. E aquilo me fez visualizar que a pessoa, quando acaba a bebida, ela olha para o fundo do copo. E foi tão transformador que a gente pensou em transformar aquilo em mídia. E aqui sim, uma ideia que poderia render muitos milhões, bilhões para uma empresa, porque você, quando vende mídia, você vende OTS, Opportunity to See, principalmente quando é mídia, Opportunity to See é a oportunidade de enxergar, principalmente quando você vende mídia out of home, AOH, né? Você não vende que a pessoa está olhando para aquela tela, você vende que ela tem a oportunidade de estar olhando para aquele outdoor, a oportunidade de estar olhando para aquele bus door, a oportunidade de estar olhando para um fundo do copo, num momento que o cara está num bar, chama um táxi. Pô, não está na hora de tomar mais uma, ou vai um engove. Enfim, você tem e isso se propagou e a gente conseguiu fazer algumas transformações até midiáticas dentro de uma oportunidade de negócios. Enfim, eu estive nesse final de semana e vi inserido, mergulhando dentro da G4, que é uma grande plataforma educacional do Brasil para empresários, e é muito bom estar bebendo com gente que realiza, gente que tem ideias, gente que transforma e que quer ajudar pessoas a serem transformadas. E vi lá um dos cases, o case que mais me chamou a atenção, justamente de um empresário, né? Eu não vou relatar o case inteiro aqui, faço questão que vocês procurem, mas de um empresário que quebrou 7 vezes e que se voltou para o seu negócio de família e encontrou, mergulhou na informação. E ele construiu um big business que vale 100 vezes mais que o negócio da família dele hoje, através da informação que tinha contida dentro do negócio da família dele. Tá? Esse negócio dele hoje está avaliado em 10 bilhões de reais, e acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada lá. Então, estrategistas do reino, entendam, esse eixo aqui, informação, criatividade, esse eixo é o eixo mais disponível. Esse eixo, produção, é onde todo mundo vai, é o poder. Gastar dinheiro todo mundo sabe, né? Usar recursos, usar pessoas, todo mundo resolve algo. Né? Você pode construir uma ponte gastando 100 trilhões para construir a ponte. Com recursos fica fácil, mas com ideia, com intencionalidade, com pesquisa, com BI,
fica muito mais barato. Muito obrigado. Mais uma vez, curtam, compartilhem, enviem isso para as pessoas que estão muito sem poder, não querem transformar, mas não têm poder, e todo o processo se inicia aqui. Venham para a intenção, venham para a informação, mergulhem nos dados e percam tempo subindo a escalada criativa. É aqui, nesse flow, que está o grande segredo da transformação.